Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os polípteros, também chamados de polipteros, bichirs ou peixes-dragões, em guia dragão. Lembrem-se, se vocês gostarem do vídeo, por favor, se inscrevam se essa é a sua primeira vez aqui no canal, compartilhem e deem like, me ajudam bastante. Sem mais delongas, bora pro vídeo. São atualmente conhecidas 3 espécies de polípteros, das quais todas elas nós conseguimos manter em aquários. Vou falar um pouquinho primeiro sobre as características gerais deles, voltadas especificamente para o aquarismo. Essas informações também servem para o peixe Herpetoictis calabaricus, é o peixe corda, o hopefish, que é um parente bem próximo dos polípteros. Para facilitar a nossa vida de hobbyista, a gente acaba dividindo os polípteros em 2 grupos, os lower jaw, que tem a mandíbula inferior mais proeminente, mais para frente, e os upper jaw, que tem uma mandíbula superior mais para frente, mais proeminente. E também nós classificamos eles em capturados na natureza, os WCs, e os de criação em cativeiro, os CBs. Lembrando que essas divisões não são científicas, são apenas facilitações que nós usamos no hobby. São um grupo de peixes catalogados pela primeira vez em 1798, nas expedições que o Napoleão fez no Egito. São peixes nativos da África, habitam principalmente a bacia do rio Congo, que compreende países como Angola, Burundi, Camarões, Gabão, República Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Ruanda, Tanzânia, Zâmbia, Níger, Sudão e outros países africanos, mas também já foram descobertos fósseis deles na América do Sul. Esses animais se diferenciaram dos esturjões, estes que possuem o esqueleto quase todo feito de cartilagem, se diferenciaram há 200 milhões de anos atrás. Isso faz dos polípteros os únicos sobreviventes da ordem Polypteriformes e também são os actinopterídeos, ou seja, os peixes de barbatana raiada, mais antigos ainda viventes. Eles sobreviveram à extinção dos dinossauros e às eras glaciais, então são bichos bem resistentes. E por que eles conseguiram sobreviver? Porque são os únicos peixes de barbatanas raiadas que possuem pulmões verdadeiros, ou seja, pulmões como os nossos. Eles respiram ar atmosférico, então eles têm uma resistência enorme. Falando mais sobre a fisiologia dos polípteros, eles possuem escamas ganoides, ou seja, tratam-se de escamas que são unidas e articuladas no formato de diamante. E além disso, do lado de fora, na camada externa dessas escamas, tem uma substância que é chamada de ganoína. O dimorfismo sexual dos polípteros é pouco evidente, a gente tem que prestar muita atenção para saber diferenciar os machos das fêmeas. Em geral, isso é perceptível em indivíduos adultos, sendo que as fêmeas são ligeiramente maiores, mais robustas, e as barbatanas anais delas são menores. Já os machos, eles são mais esguios e a barbatana anal é maior. A maturidade sexual de um polípteros é atingida por volta dos 6 anos. Eu não vou me aprofundar muito na reprodução dos polípteros, vou dar só um panorama geral para vocês, mas de modo abrangente e resumido, ela ocorre em águas frias, porque na natureza eles se reproduzem na época das chuvas lá na África. E após a corte e a fecundação, eles dispersam os ovos sempre em posturas parceladas em vários lugares diferentes, não em um único lugar. Isso garante que algum indivíduo, algum desses filhotinhos, desses alevinos, consiga sobreviver. Esses alevinos, quando eles nascem, eles têm nenhuma mobilidade, eles não se movem. Os ovos eclodem depois de 4 dias e os filhotes só vão se alimentar 4 dias depois de nascerem. E o que esses filhotes comem? Principalmente vermes. Conforme os alevinos forem crescendo, a gente tem que separar eles por tamanho. Como todo bom carnívoro e predador, eles vão tentar comer qualquer peixe menor que eles e até peixes de quase seu próprio tamanho, inclusive outros polípteros. O ideal mesmo é alimentar eles com ração de fundo, sempre ração de qualidade. Eles pegam ração bem fácil. E eu recomendo um intervalo de alimentação para eles de 2 dias para indivíduos adultos e de 1 dia para indivíduos menores. Então, alimentou hoje, daqui a 2 dias alimenta de novo. E alimentou hoje um alevino, um filhote, alimenta hoje, só depois de amanhã. Por que isso? Polípteros têm a digestão extremamente lenta e delicada. Você pode dar peixe vivo para ele vai adorar. Você pode dar filé de peixe e camarão. Eles gostam também, mas quando der esses alimentos mais orgânicos, digamos assim, dê um espaço um pouco maior. Então, se você, por exemplo, alimentou hoje com camarão, daqui a 3 dias dá ração de novo. Tenta fazer essa alimentação diferenciada uma vez por mês, pelo menos. Varie bastante a alimentação,
mas respeite os intervalos por conta da digestão do bicho. Um adendo importante: jamais, eu repito, jamais alimente com frango ou boi, qualquer coisa derivada disso. Então, filé de frango, fígado de boi, coração de boi. Não alimente polípteros, aliás, não alimente nenhum peixe com isso. Por quê? Eles não têm enzimas para degradar, ou seja, o alimento vai ficar dentro deles, fermentando, vai acabar levando o seu animal à morte. Então, nunca alimente os peixes com frango ou boi. De modo geral, os polípteros não são agressivos. Algumas espécies que eu vou ressaltar posteriormente têm um grau de agressividade, um comportamento mais agitado, por assim dizer. Em relação aos parâmetros, temperatura 26 a 30 graus em aquário, que é um animal africano, então ele tem uma tolerância maior a temperaturas mais quentes. Recomendo manter em pH alcalino, 7.2 a 8.0. Os meus eu mantenho em 7.5. Lembrando que na natureza eles são encontrados no rio Congo, que tem pontos bem ácidos, até o lago Tanganica, bem alcalino. Em relação à dureza da água, para eles é indiferente, mas segue aquela: água ácida tende a ser mais mole, água alcalina tende a ser mais dura. Contrariando o pensamento de muitos, os polis têm uma visão boa, mas sem sombra de dúvidas, o sentido dominante neles, o sentido mais apurado, é o olfato. Lembrando que são animais muito longevos, então, se bem cuidados, bem mantidos, vivem mais de 20 anos com tranquilidade. Em relação às doenças, os polípteros são muito resistentes, mas as que acometem eles, principalmente no estado juvenil, são as doenças comuns nos nossos aquários: ictio, cóstia, BNC, odino, entre outras. Tantas doenças comuns que nós já sabemos lidar. Existe um verme que vem em algumas importações, chamado Gyrodactylus. Esse verme acomete especificamente polípteros, só que ele tem tratamento. Cuidado com o bloating. Bloating é um estado de saúde do peixe que é causado por uma obstrução intestinal. Essa obstrução pode ser resultante de uma má alimentação, uma ração de má qualidade, talvez ele engoliu um pedacinho de areia, ou uma pedrinha, um pedacinho de galho, alguma coisa que estava obstruindo o intestino dele. Pode ser também algum tipo de protozoário. Jamais, em hipótese alguma, fure o peixe. Por não terem um nado muito ativo nem muito rápido, as menores espécies podem ser mantidas em 200 litros ali. Já as maiores, eu recomendo pelo menos uns 500 litros. Quero manter só um Polypterus senegalus como pet fish, por exemplo. Você consegue manter um indivíduo em 100 litros. Lembrando que, quanto mais espaço o seu animalzinho tiver, mais qualidade de vida ele vai ter e mais tempo você vai poder curtir o seu amiguinho de escamas. Dê preferência para um aquário com fundo bem largo. E lembre-se de tampar muito bem o aquário, porque polípteros pulam muito e são muito bons em escapar. Eles têm uma força absurda, então a tampa tem que ser bem pesada, bem presa e bem resistente, senão eles quebram também. Quanto à decoração do aquário, claro que fica a seu critério, porque o aquário é seu. Mas eu vou dar algumas dicas aqui que podem te dar um norte para maximizar o potencial do seu peixe ou evitar que ele sofra algum dano. Por exemplo, em relação ao substrato, particularmente eu mantenho todos os meus peixes no estilo bare bottom. Mas se você quiser colocar algum substrato para os seus polis, eu recomendo a areia de filtro de piscina ou os substratos prontos resinados de marcas de aquapaisagismo. O substrato é interessante porque os polis gostam de se enterrar nele. Porém, durante a alimentação, os polis podem acabar engolindo alguma partícula e podem resultar no bloating, como eu já mencionei. Jamais utilize basalto, vai machucar o poli. Os polípteros conseguem alterar a cor de suas escamas e expressar padrões lindos dependendo da cor do substrato, da qualidade da água, da alimentação, de estresse e de vários outros fatores. Mas, geralmente, os polípteros lower jaw, ou seja, aqueles com a mandíbula mais proeminente, eles mostram todo o potencial, todas as suas cores, todas as suas marcações em substratos de cor vermelha. Então, o substrato de terracota, por exemplo, os lower jaw ficam incríveis. Já os polípteros upper jaw, ou seja, aqueles cuja maxila é mais proeminente, ficam sensacionais em substratos de cor preta. Mas lembrando, não usem basalto. Polípteros também adoram plantas, então é possível manter eles em aquários plantados. Eles não comem as plantas. Lembre-se sempre de fixar muito bem a planta, porque conforme eles nadam, eles podem acabar removendo a plantinha.
É importante lembrar que algumas decorações podem machucar os polípteros, como por exemplo, eles podem acabar ficando presos em algum tipo de rocha ou tronco e não conseguindo subir para respirar. Lembrando que eles são pulmonados, então eles precisam de ar atmosférico. Se eles não respirarem, eles literalmente morrem afogados. Além disso, galhos e pedras afiados podem acabar perfurando eles, pedras muito pesadas podem esmagá-los, então cuidado com a decoração. Referente à iluminação, eles são animais noturnos, então eu recomendo uma iluminação moderada de 8 a 12 horas por dia. Muita luz pode deixar eles estressados. Deixa só o suficiente para você conseguir ver o peixe, beleza? Recomendo, quando você for alimentar eles, apague a luz, eles vão ficar bem mais à vontade. É um tema um pouco polêmico, mas eu vou tentar listar aqui os peixes que dão certo na maioria das montagens, os peixes que você pode tentar e que possivelmente talvez deem certo, e os peixes que, na minha opinião, são incompatíveis com os polípteros. Peixes que dão certo na maioria das montagens: Lepisostels oculatus, os boca-de-jacarés pequenos, Gurami leopardo, Aruanã, Douradídeos. Os peixes possíveis que você consegue manter com os polípteros: os guramis gigantes, ciclídeos americanos, ciclídeos africanos, os facas palhaço, faca africano. A piramboia você consegue manter com os polípteros grandes, os lowerjaw. Agora os animais que, na minha opinião, são incompatíveis com polípteros: todos os peixes sugadores de muco, jaraqui, sinodontes, cascudo, algue-iter. Esses peixes, depois que eles sentirem o gosto do muco dos polis, eles vão grudar e não vão sair mais. Outros peixes incompatíveis são os grandes bagres: caxara, jaú, pirarara, pintado, piraíba. E também os grandes gars, como o Atractosteus spatula, grandes ciclídeos também, como o tucunaré-açu, caracídeos como o dourado, pacu, piranha, não são peixes adequados para se manter com polípteros. Eu já vi muita gente colocando os polípteros com os protópteros, mas os protópteros, na maioria dos casos, vão esmagar os polípteros. Também já vi pessoas colocando polípteros com arraia. Normalmente, se a arraia for muito grande, ela pode acabar sufocando o polípteros, impedindo ele de chegar à superfície. E também, os polípteros não são compatíveis peixes pequenos, como por exemplo os tetras, beta, colisa, barbos. Os polípteros vão acabar predando todos eles. Como eu já mencionei, é importante separar polis grandes dos polis pequenos. Agora vamos falar um pouco de cada uma das 3 espécies de polípteros. Vamos começar pelos lowerjaw. A primeira espécie é o Polypterus congicus. É a maior e a que mais rápido cresce. Eles possuem de 12 a 15 finlets, que são aqueles espinhos, digamos assim, nas costas deles. Atingem entre 50 a 1,05 m. E no dorso eles têm linhas verticais pretas. O maior políptero em aquário no mundo é um congicus de 97 centímetros. Ele está num aquário, se eu não me engano, no Japão. Polypterus ansorg é a segunda maior espécie de poli, e eles se destacam porque as marcações deles são em xadrez, então eles ficam bem bonitos quando estão grandes. Eles atingem entre 42 a 103 centímetros e possuem entre 12 a 15 finlets nas costas. Polypterus endlicheri, também chamado de endlicheri, é o lowerjaw mais popular. Eles possuem entre 4 a 6 faixas verticais pretas no corpo e 11 a 15 finlets nas costas. O tamanho comum deles em aquário varia entre 50 a 60 centímetros, mas existem relatos de indivíduos com 92 centímetros. Polypterus bichir. Esse Polypterus ele possui linhas horizontais ao longo do corpo. E devido à grande criação deles em cativeiro, eles têm muitas variantes. São padrões selecionados pelo homem, né? Entre eles tem Lapradei, Ornatus, Coloton, Farana, Coliba. De modo geral, eles têm entre 13 a 18 finlets e eles compreendem tamanhos entre 45 cm a 100 cm. Agora vamos falar um pouquinho dos upperjaw. Vamos começar falando do Polypterus wixi. Esse Polypterus ele é lindo, ele tem uma cor cinza escuro azulado e a cabeça dele é mais larga do que a dos outros Polypterus. Ele tem ao longo do corpo linhas verticais pretas e 9 a 11 finlets nas costas. Eles atingem tamanhos entre 40 a 60 centímetros. Detalhe, o Polypterus mais caro já vendido foi um wixi, capturado na natureza albino com 22 centímetros. Polypterus ornatipinis, talvez a espécie mais linda de todos os polípteros. É a maior dos upperjaw, inclusive. Também é a espécie mais territorial e mais rápida de polipteros.
sendo também muito resistente. Essa espécie já foi encontrada até na água salgada, só para vocês terem ideia. As cores deles variam entre um mosaico de amarelo, verde e preto. Eles têm de 9 a 11 finlets e atingem entre 40 e 65, 70 centímetros. Polypterus theogelsi é um animal bastante esguio e as cores deles variam entre o amarelo, vermelho, marrom e tem várias marcações escuras ao longo do corpo. Eles são bastante finos, só que eles atingem até 60 centímetros de tamanho. E assim como os ornatopines que eu citei, eles também apresentam uma relativa agressividade, principalmente com outros polis. Polypterus retropines. Ele também é muitas vezes confundido com o Polypterus senegalus ou até com o Polypterus poli. Tem um crescimento bem lento e é um peixe muito tímido, dificilmente você vai ver ele nadando livre pelo aquário. Ele gosta de se esconder bastante. O corpo dele é bem esguio e a barriga dele é amarelada. Nas costas, no dorso, ele pode apresentar cor verde, então ele é muito cobiçado pelos aquaristas também. Possui entre 7 a 8 finlets e pode atingir de 20 a 40 centímetros. Polypterus palmas. Os palmas têm cor amarelada e no dorso deles parecem que eles são polvilhados com ouro. Eles têm de 7 a 10 finlets e eles variam entre os 34 a 50 centímetros. No dorso deles você pode ver barras verticais. Os palmas e os Polypterus poli já foram muito confundidos no passado e para diferenciar eles a gente tem que olhar especificamente para as marcações. Polypterus poli, ao contrário que eu mencionei do palmas, os polis, as marcações deles são arredondadas e elas aumentam quando vão ficando próximo à cabeça. São bichinhos muito ativos e têm a cor amarela. Eles têm entre 5 a 7 finlets nas costas e atingem entre 30 a 40 centímetros de tamanho. Polypterus senegalus, sem dúvida a espécie mais popular no mundo. É facilmente reproduzido em cativeiro. Ironicamente, também é um dos peixes mais cobiçados. Por quê? Existe o Polypterus senegalus do Lago Turkana. Esses animais são extremamente raros em qualquer aquário no mundo e destacam-se principalmente por ter a cabeça bastante achatada e por atingirem até 60 centímetros de comprimento. Mas os Polypterus senegalus que a gente encontra nas lojas por aí, tanto WC como BC, eles têm entre 9 a 12 finlets e atingem tamanhos entre 25 a 35 centímetros. Polypterus delhaize é um animal claro com linhas pretas verticais. Tem entre 10 a 13 finlets nas costas e atinge tamanhos entre 25 a 40 centímetros. E é um peixe que é muito reproduzido em cativeiro também, assim como o senegalus, o endlicher e até mesmo o bichir. Por isso, o delhaize também tem muitos padrões. E por último, mas não menos importante, a menor espécie de Polypterus, que é o Polypterus mokelembembe. Ele tem o nome de um lendário monstro do rio Congo, só que ele é a menor espécie de Polypterus, ironicamente. Ele atinge entre 22 a 30 centímetros e tem entre 6 a 8 finlets nas costas. Ele é um animalzinho esguio e as cores deles variam entre tons de verde, laranja, castanho e cinza. É uma espécie pequena, como eu mencionei, e bem tímida também.